Irmãos queridos, dando continuidade à nossa série, o Deus que nos guia e guarda, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 66. Salmo de número 66. As crianças que estão nos acompanhando em casa, prestem bastante atenção. Depois da leitura da palavra, eu vou pedir para que vocês façam um desenho, tá bom? Salmo de número 66. Salmo 66, eu peço que você acompanhe com atenção, com ânimo, com interesse, com expectativa a palavra do Senhor. Nos diz assim o salmista, ao mestre de canto, cântico salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Assim como o nosso irmão Mateus orou, que o Senhor agora fale ao nosso coração através da sua palavra que acabamos de ler. Atenção, então, as crianças vão fazer o seguinte, vão desenhar o seguinte. Eu quero, crianças, que vocês desenhem algo que Deus fez na vida do seu povo. Por exemplo, as crianças podem desenhar quando Deus abriu o Mar Vermelho, ou quando Deus abriu o Rio Jordão para que o povo passasse. As crianças podem desenhar isso, ou se lembrarem de um outro episódio, né, da Bíblia, ou algo que Deus tenha feito, né, com poder neste mundo, podem desenhar, tá bom? Então, este desenho que as crianças vão fazer, mas eu vou pedir para que vocês façam hoje 2 desenhos. O primeiro é esse, alguma coisa que Deus fez de grandioso neste mundo, no meio do seu povo. Mas eu quero, crianças, que vocês desenhem algo também que Deus fez na vida de vocês, tá bom? Então, algo que Deus fez na história do seu povo, como quando ele abriu o Mar Vermelho, podem desenhar esse episódio, e depois vocês vão desenhar algo que Deus fez na vida de vocês, tá bom? Eu tenho certeza que vai ficar um desenho muito bonito. Enquanto vocês vão desenhando, prestem bastante atenção no que o pastor vai falar, porque essa mensagem também é para vocês, é muito importante para a vida de vocês. Queridos irmãos, por vezes nós nos esquecemos, parece que nós temos como que uma perda de memória, nós nos esquecemos dos feitos do Senhor, e por isso, e com isso nós experimentamos medo, nós experimentamos ansiedade. Quando acabamos por experimentar essa amnésia acerca das realizações do Senhor, isso nos leva a sofrer, no sentido de sentir medo quando passamos, principalmente
quando passamos por situações adversas, situações difíceis, isso nos leva a ficar ansiosos. Quantas vezes nós parece que nos esquecemos daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo. Pela manhã, enquanto nós estudávamos sobre o ser de Deus, eu fiz a leitura lá do texto no final do Evangelho de Marcos 4, no final do capítulo 4 de Marcos, quando os discípulos entram no barco com Jesus e, em vindo uma tempestade, os discípulos ficam apavorados e correm para acordar Jesus, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Irmãos, Jesus, ele desperta, Jesus repreende o mar, os ventos e se faz grande bonança. E o que Jesus faz? Chama a atenção daqueles discípulos. Jesus diz: por que é que vocês são medrosos? Por que é que vocês não têm fé? Mas o curioso, meus irmãos, dessa passagem, quando nós lemos esta passagem, que foi registrada também por Mateus, lá no capítulo 8 de Mateus, dos versos 23 a 27, nós temos o relato desta passagem, Jesus atravessando com seus discípulos no barco e a tempestade e tudo mais. É interessante que no relato do capítulo 8 de Mateus, vai mostrando o que aconteceu antes, um pouco diferente de Marcos 4 e do texto de Lucas, que falam de Jesus contando as parábolas. Lá em Mateus 8 vai mostrando o que aconteceu um pouco antes ou tempos antes de Jesus atravessar com os discípulos naquele barco. Por exemplo, os versos 1 a 4 narram a cura de um leproso, como Jesus com poder cura um homem que estava tomado de lepras. Nos versos 5 a 13 de Mateus 8, fala sobre a cura do criado de um centurião. Quando o centurião chega para Jesus e diz para Jesus para que ele curasse, que havia um servo dele paralítico, sofrendo muito na cama, e Jesus diz: eu vou com você, e aquele centurião diz: não, o senhor nem precisa ir comigo. Eu sei que o senhor tem autoridade, e basta o senhor dar uma ordem, e eu sei que ele ficará curado. E Jesus então dá a ordem, e aquele homem, diz o texto, imediatamente fica curado. Nos versículos 14 e 15, lá de Mateus 8, nós lemos sobre a cura da sogra de Pedro. Ela estava com uma febre muito alta e Jesus então ora e aquela febre, ela é livre daquela febre. Nos versículos 16 e 17, nós lemos sobre a cura de muitos enfermos e que Jesus expulsou demônios e curou muitas pessoas. Vejam, e nos versos 18 a 22, Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Quando Jesus diz para que eles atravessassem para o outro lado no barco, e alguns dizem: não, mas deixa primeiro eu cuidar do meu pai, deixa eu fazer isso. Jesus diz assim: não. E Jesus desafia aqueles homens dizendo: as aves dos céus têm seus ninhos, e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E pensem comigo, os discípulos estão acompanhando Jesus. Os discípulos viram Jesus curando um leproso, os discípulos viram Jesus curando o criado do centurião, os discípulos viram Jesus curando a sogra de Pedro, os discípulos viram Jesus expelindo demônios e curando tantas pessoas, e os discípulos foram desafiados por Jesus e disseram: não, nós vamos segui-lo. E quando eles entram no barco e sobrevém a tempestade, depois de terem visto tudo aquilo que Jesus havia feito, eles ficam apavorados e correm para acordar a Jesus, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? O que os irmãos percebem com isso? Tudo aquilo que eles haviam contemplado, que eles haviam vivenciado, que eles tinham visto dos milagres de Jesus, do poder de Jesus, parece que naquele barco, diante daquela tempestade, eles se esqueceram de tudo e foram tomados de pavor, de medo, a ponto de Jesus censurar-lhes, dizendo: por que é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês não têm fé? Irmãos, é curioso e triste pensar que, assim como aqueles discípulos, nós por vezes também nos esquecemos dos feitos do Senhor. E por isso ficamos ansiosos, ficamos com medo, e como muitos estão assim nesses dias que estamos passando. É por isso que nós precisamos nos lembrar dos grandes feitos do Senhor. O Deus soberano, todo-poderoso e amoroso, como nós lemos no Salmo 99, aquele que reina, aquele que é santo. Você tem se lembrado dos feitos do Senhor? Hoje, através desse salmo que nós lemos há pouco, o Salmo 66, o Senhor nos lembrará dos seus grandes feitos e de que Ele é o grande Deus. Nós somos lembrados nesta noite, queridos, nós somos lembrados através desse salmo acerca dos grandes feitos do Senhor, acerca das suas grandes obras e também de que Ele é o grande Deus.
O Salmo 66, os irmãos devem ter percebido, é um salmo de louvor, é um salmo de adoração, é um cântico de ação de graças. Nós não sabemos quem é o autor. Não aparece aqui quem é o autor do salmo. Alguns desconfiam que tenha sido Davi, porque percebem que há uma proximidade com o estilo de Davi, mas nós não sabemos com certeza. Não sabemos quem escreveu, quem é o autor humano, sabemos que ele é inspirado por Deus, e por não sabermos também quem é o autor humano, quem escreveu este salmo, nós também não sabemos o contexto do salmo, o contexto histórico desse salmo. Tudo indica, como escreveu um comentarista bíblico, Alan Herman, ele diz assim, que tudo indica ser um cântico de ação de graças após a vitória pela nação. Alguns estudiosos creem que é possível que tenha sido quando Deus, depois de Deus ter livrado o seu povo das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, depois de Deus ter dado vitória para o seu povo, depois de Deus preservar o seu povo, né, que era liderado por Ezequias, rei de Judá, depois que Deus preservou, não permitindo que a multidão de Senaqueribe, do exército da Síria, entrasse em Jerusalém, se apoderasse de Jerusalém, agindo de forma poderosa, né, e destruindo todo o exército de Senaqueribe, era uma multidão. Então muitos acreditam que este salmo tenha sido escrito como ação de graças para ser cantado pelo povo de Deus, fazendo o povo de Deus lembrar dos grandes feitos do Senhor. Não sabemos se foi por causa desse livramento, se foi pelo livramento de Josafá, não sabemos se foi antes ou pós-exílio. O que nós sabemos, queridos, é que neste salmo o salmista narra, o salmista nos faz lembrar dos grandes feitos do Senhor, aquilo que ele fez e que faz no mundo, aquilo que ele faz no meio do seu povo, aquilo que ele faz na nossa vida. Este salmo tem uma divisão que talvez não apareça na sua Bíblia. Algumas Bíblias, por exemplo, a Bíblia Corrigida, Fiel, aparece, no final do versículo 4, aparece uma palavra selá. No final do versículo 7, ela aparece de novo. No final do verso 15, ela aparece de novo, selá. O que é selá? Talvez você diga, sei lá. Selá é uma expressão que indica pausa. É uma expressão hebraica que dá a ideia de pausa. Esse salmo deveria ser cantado, o título mostra, né? Ao mestre de canto, cântico, salmo, a palavra salmo, né? Música. Então, este salmo foi composto para ser cantado pelo povo de Deus. E eles deveriam observar essas pausas. E essa pausa não é apenas uma questão, eu creio, de metrificação, é uma questão, como disse alguém, que essa pausa indica que as pessoas deveriam parar e pensar, e raciocinar, e meditar naquilo que elas acabaram de cantar ou no que elas acabaram de ler. Então canta-se os 4 primeiros versículos, ou se lê os 4 primeiros versículos, e para meditar no que foi lido, e assim com os versos 5 a 7, 8 a 15, e por final dos versículos 16 a 20. Hoje, queridos, nós veremos, olhando para o Salmo 66, acerca dos feitos do Senhor, em 3 divisões básicas, acerca dos feitos do Senhor sobre a terra. Os versos 1 a 4, o salmista fala dos feitos do Senhor neste mundo, sobre toda a terra. Mas nos versos 5 a 12, nós veremos sobre os feitos do Senhor para com o seu povo. Deus agindo de forma muito particular e especial no meio do seu povo e para com o seu povo. E finalmente os feitos do Senhor sobre o seu servo, Deus agindo particularmente na vida dos seus servos, versículos 13 a 20. Além disso, queridos, além dessas 3 grandes divisões, os feitos do Senhor no mundo, os feitos do Senhor no seu povo e os feitos do Senhor na vida do seu servo, nós vamos ver que existem alguns aspectos nesse salmo que apontam para coisas futuras. Nós falaremos sobre isso e veremos, ao final de tudo, como nós devemos responder a tudo isso que nós vamos verificar neste salmo. Então, iniciemos olhando aqui para os feitos do Senhor sobre a terra. Acompanhe comigo como o salmista inicia o salmo. Aclamai a Deus toda a terra. Sendo este um salmo de adoração, o salmista convoca toda a terra a aclamar ao Senhor. A palavra aqui, aclamai, se formos traduzir ao pé da letra, a ideia aqui é gritar, com vibração, com alegria. É a ideia de um brado de vitória. Sabe, é algo muito além de que quando você torce para um time de futebol e o seu time faz um gol e você vibra, é algo muito além disso, tem essa característica, né, de um brado de vitória, você irromper com alegria num grito, mas é algo muito superior, afinal de contas, ao pensar sobre os feitos do grandioso Deus, isto é muito além de um gol de um time de futebol, de um título de futebol. E vejam, às vezes,
Nós temos disposição para vibrar com um gol, nós temos disposição para celebrar um gol, e alguns, como nós falávamos pela manhã, estão angustiados porque os campeonatos de futebol e outros esportes foram cancelados, né? Revelando alguns ídolos, né, do nosso coração, mas às vezes nós temos disposição para vibrar com a vitória de um time ou alguma outra coisa, mas nós não temos disposição de vibrar e dar um brado de vitória diante dos feitos do Senhor. E o salmista está convocando toda a terra para fazer isso. Aclamai a Deus toda a terra. Essa palavra aclamai é a mesma usada no Salmo 100, versículo 1, que na revista atualizada ela é traduzida por celebrai com júbilo. Essa é a ideia. Então o salmista conclama toda a terra a aclamar a Deus. E na continuação do verso de número, no verso de número 2 ele diz: salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Então percebam, uma série de imperativos conclama a que se entoie um cântico de louvor a Deus. Aparece a expressão aclamai, no verso 1, aparece a expressão salmodiai, a ideia de cantar ao Senhor, no verso 2, e no verso 3 aparece aí o imperativo dizei a Deus, para você expressar isso a Deus, né? Expressar o quê? Que tremendos são os teus feitos. Queridos, então toda a terra é aqui convocada pelo salmista para bendizer, para dar um brado de vitória aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então, por causa da sua grandeza, devemos atribuir glória ao seu nome. Como diz aqui o versículo de número 2, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Toda a terra deve fazer isso, por quê? Porque Deus age com poder, Deus age fazendo coisas notáveis. Aqui quando ele diz tremendos feitos, né? Tremendos são os seus feitos, a nova versão transformadora diz notáveis feitos, são feitos notáveis, são coisas maravilhosas e espetaculares. Então Deus age assim em toda a terra. Irmãos queridos, Deus faz isso. Aliás, a vida é um milagre do poder do Senhor. O nascer do sol, o pôr do sol, nós usamos essas expressões, nós sabemos que não é o sol que nasce ou que se põe, nós sabemos a respeito do movimento da terra, mas o fato é que, como Deus dirige todas as coisas, como Deus faz com que este planeta ele esteja na distância perfeita do sol, com que esse planeta tenha a rotação perfeita, a questão atmosférica e tudo mais, como Deus dá chuva, como Deus, as estações do ano e tudo mais, Deus realiza verdadeiros feitos notáveis. Alguns não reconhecem isso, alguns tratam como apenas causas naturais, outros tratam chamando apenas de natureza, outros creem até que tudo é de uma grande explosão e tudo é obra do acaso. Não, nós cremos que tudo isso são os feitos notáveis, os feitos tremendos do Senhor. Deus reina sobre toda a terra, Deus dirige todas as coisas, Ele é o Deus que realiza tremendos feitos, notáveis feitos. Deus é o soberano da história. O salmista chama para vermos o que Deus tem feito e como são impressionantes as suas obras. Quando contemplamos as ações de Deus, reconhecemos que elas são demonstração do seu grande poder. Pense nos feitos do Senhor neste mundo. Lembre-se de como Deus tem dirigido este mundo, como Deus tem sustentado este mundo. Este mundo ele não continua por obra do acaso. Ele não é como alguns creem, né? Alguns deístas creem que Deus, simplesmente, aliás, alguns teístas creem que Deus simplesmente é aquele que criou o universo, deu corda no relógio, que é o universo, e agora ele está distante, olhando de forma tão assim, impessoal. Não. Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele é o Deus que sustenta todas as coisas, Ele é o Deus que dirige todas as coisas. Então esse mundo continua, ele é preservado, ele ainda não foi destruído, porque Deus tem feito notórios os seus feitos, os seus grandes e notáveis feitos, tremendos feitos, como nós lemos aqui.
Então Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Não há batalha, não há equilíbrio de forças. Alguns acreditam que exista o mal contra o bem, estão em equilíbrio, há uma expectativa de quem ao final vai vencer. Isso não existe. O que existe é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que reina, como nós lemos no Salmo de número 99, o Deus que reina sobre tudo e todos, inclusive sobre as forças malignas. O próprio diabo foi criado por Deus, está debaixo do controle de Deus. Saiba, o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E, num certo sentido, ele acaba sendo um servo de Deus, porque quando Deus permite o diabo fazer algo, aquilo não foge do controle dos propósitos de Deus. E mesmo o mal, Deus permite com um propósito que no final é algo que vai glorificá-lo e vai servir de bênção para o seu povo. Então não pensem que Deus está alheio a este mundo. Ainda que a Bíblia se refira a Satanás como príncipe desse mundo, ele tem uma atuação limitada pelo próprio Deus. E quando nós oramos, venha o teu reino, é na expectativa de que um dia, na redenção de todas as coisas, Deus vai estabelecer de forma definitiva e última o seu reino, mas não tenham dúvida de que Deus já reina. Então, queridos, Deus tem feito notórios os seus feitos. Os feitos do Senhor são grandes, são tremendos. Saiba disso, lembre-se disso. O nosso Deus é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Esta é a primeira coisa que o salmista quer que nos lembremos. O fato de que Deus tem feito notórios os seus feitos, o fato de que Deus reina soberanamente, o fato de que os seus feitos são tremendos, como ele diz no verso de número 3. Que tremendos são os teus feitos. Você precisa se lembrar disso, você precisa dizer isso para Deus. A ideia de dizer isso, né, quando ele diz dizei a Deus, não é porque Deus não saiba, mas quando nós declaramos isso para o Senhor, quando em oração nós dizemos, Senhor, os teus feitos são tremendos, quando nós dizemos que tremendos são os teus feitos, isso traz paz ao nosso coração, isso glorifica o Senhor, isso é louvor ao Senhor e isso nos traz paz. Nós estamos declarando, estamos nos lembrando, estamos cada vez mais cristalizando estas verdades no nosso coração. Será que você tem declarado isso? Será que você tem se lembrado disso? É isso que você tem declarado todos os dias? Você tem dito, Senhor, que tremendos, que notáveis são os feitos do Senhor. Isto é louvar, isso é bendizer, isto é reconhecer a Deus. Irmãos queridos, eu penso que por vezes nós temos reclamado tanto, nós temos praguejado tanto, que não temos declarado os feitos do Senhor. Pare com isso, resolva com a ajuda de Deus em nome de Jesus, todos os dias, sempre, declarar os feitos do Senhor, dizer, Senhor, que tremendos são os teus feitos. Isto é muito importante. Então lembre-se dos feitos do Senhor neste mundo, lembre-se de que Deus reina sobre todas as coisas e sobre todos os povos, sobre toda a criação. Deus reina, Deus dirige, Deus, Ele conduz toda a história e toda a terra. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o sustentador de todas as coisas. Isso precisa estar no seu coração, isso vai trazer paz, isso vai trazer conforto, isso vai trazer alegria e confiança ao seu coração no Senhor. Mas, queridos, há uma segunda coisa que nós vemos aqui. Além de narrar sobre os feitos do Senhor e dizer que nós devemos aclamar, salmodiar, cantar e dizer sobre os feitos do Senhor sobre todas as coisas, o salmista também fala sobre os feitos do Senhor na vida do seu povo. Deus não é aquele que reina sobre todas as coisas e de forma geral dirige todas as coisas apenas, é aquele que reina sobre tudo e sobre todos, mas que dirige de forma amorosa e bondosa a vida do seu povo. Olhem comigo a partir do versículo de número 5. Vinde e vede as obras do Senhor, de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele chama mais uma vez, ele diz aqui, vinde e vede as obras de Deus. Tremendos feitos, mais uma vez o salmista usa essa expressão, notáveis feitos, feitos tremendos, e ele diz para com os filhos dos homens. Aí você pode perguntar, mas quem são os filhos dos homens? Será que o salmista continua a se referir sobre os feitos do Senhor sobre toda a terra? Não.
A partir do verso de número 6, nós percebemos que o salmista está fazendo referência ao povo de Deus, que hoje é a igreja. Ele está fazendo referência a Israel, que era quem era o povo de Deus naqueles dias, e a partir de Cristo, através da igreja, é representado pela igreja. Vejam, ele diz que nós somos chamados a vir e ver as obras de Deus, seus tremendos feitos a favor das pessoas, e essas pessoas são o seu povo. Vemos que são os que fazem parte do povo de Deus. E nós veremos, queridos, agora que Deus age no meio do seu povo. E Deus age preservando o seu povo. Olhe comigo o verso 6. Converteu-se o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. O salmista passa a fazer menção da história do povo de Deus de forma muito particular a respeito do livramento que Deus deu para o seu povo. Lembremos-nos, queridos, nós falávamos também pela manhã sobre isso, depois de 400 anos no Egito, o povo passa a clamar ao Senhor, o povo ficando escravo, sendo feito escravo no Egito, passa a clamar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do seu povo, e Deus resolveu livrar o seu povo. Deus envia Moisés. Deus envia aquele que usaria como um libertador. Deus é o libertador, mas ele usa Moisés como instrumento, que até apontava para o grande e perfeito libertador, que é Cristo. E Moisés vai até o Egito, e Faraó, com o coração endurecido, se nega a permitir a saída do povo, e Deus envia as pragas. E após a última praga, a morte dos primogênitos, e que o povo de Deus, os primogênitos, os hebreus, são preservados por causa do sangue do Cordeiro, que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus então conduz o seu povo para fora do Egito. E quando o povo está saindo do Egito, o exército de Faraó resolve perseguir o povo. E o povo passa a se encontrar numa situação muito difícil. Diante do povo está o Mar Vermelho, que eles não tinham como atravessar. E atrás deles vindo o exército de Faraó, e o que Deus faz? De forma miraculosa, maravilhosa, assombrosa, Deus abre o Mar Vermelho e faz com que o seu povo passasse com os pés a seco. E é o que diz aqui, meus irmãos, o verso 6, converteu o mar em terra seca. E ele diz, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. É possível que o salmista, além de fazer referência à saída do povo do Egito, fizesse referência aqui também quando o povo de Deus, 40 anos depois da peregrinação, através de Josué, vai entrar na terra prometida. E Deus diz para Josué no capítulo 1, passa esse povo desse Jordão. E no capítulo 3, meus irmãos, nós temos lá de Josué, nós temos a narrativa de quando o povo vai atravessar, levando a Arca da Aliança, e ali eles se deparam com o Rio Jordão. E o que Deus faz, nós lemos no capítulo 3, que Deus faz com que a água ficasse ali represada para que o povo pudesse passar, e nos diz o final do capítulo 3 de Josué, que eles atravessaram com os pés a seco. Vejam, queridos, como Deus preserva a vida do seu povo, como Deus livra o seu povo, como Deus conduz o seu povo. Deus age preservando o seu povo. É isso que nós vemos. Vejam o que ele diz no versículo de número 7. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Irmãos queridos, Deus está no controle de tudo, sobre todas as nações, e Deus vai preservando e guiando o seu povo entre as nações, nações humanamente falando muito mais poderosas, nações humanamente falando muito mais equipadas, muito mais militarmente preparadas, com muito mais riquezas. Pensem, por exemplo, no Egito. O que era o Egito nos dias de Moisés? Era uma grande nação. Faraó era considerado como um deus. E eles tinham ali um grande poderio militar. Mas Deus faz com que o seu povo fosse liberto das mãos dos egípcios, porque não há nação maior do que o Senhor, não há povo maior do que o Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, lá na Epístola aos Hebreus, que nós estávamos expondo e vamos retomar oportunamente, lá no capítulo 2, nos versos 7 e 8, diz assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, queridos, Jesus Cristo tem domínio sobre tudo e sobre todos. Então, Deus está sobre tudo. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Isaías 40, o povo temia as nações e eles tinham
os caldeus como uma nação muito poderosa, eles tinham os assírios como uma nação muito poderosa, eles tinham também o Egito como uma nação muito poderosa. Três grandes povos, três grandes nações, eles começam a temer aquelas nações e Deus, através do profeta, vai dizer-lhes que as nações são perante ele como coisa que não é nada. Como coisa que não é nada. Já pensaram sobre isso? As nações, e Deus vai dizendo, pode juntar tudo. O profeta Isaías escreve lá em Isaías 40, pode juntar tudo. Para Deus são coisas pequenas. Ele diz, são menos do que nada. Ele as considera como um vácuo. Então, meus queridos irmãos, Deus está sobre tudo e sobre todos, e Ele vai conduzindo o seu povo em meio a nações poderosas, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não temam nações, vocês não precisam temer coisas, pessoas, não há nada que possamos comparar com o Senhor. É por isso que no mesmo capítulo 40 de Isaías, ele diz, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. O nosso Deus é o Deus incomparável, é o Deus que tem guiado o seu povo, preservado o seu povo. Não há nação poderosa que possa nos atingir se Deus não permitir. Pensem, por exemplo, quando Senaqueribe, o rei da Síria, intentou se apoderar de Jerusalém, um exército grandioso. O próprio rei Ezequias vai chamar de multidão. Mas Ezequias reúne o povo, esse é um texto que cabe nesta série, né? O Deus que nos guia e guarda. Ele reúne o povo e diz assim, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Está lá em 2 Crônicas 32. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E de fato foi o que aconteceu. Aquela multidão de Senaqueribe, aquele exército poderoso da Síria, foi destruído por Deus. Israel não tinha chance nenhuma, humanamente falando, mas Deus destruiu aquele exército. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o Deus soberano, todo-poderoso, que conduz o seu povo e preserva o seu povo. Nós não precisamos ter dúvida disso, e Deus continua agindo assim, Deus continua preservando o seu povo, que é a igreja. Então Ele preservou o seu povo, por isso devemos bendizê-lo. Olha o que diz o salmista no verso de número 8, bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Nós vamos bendizer o Senhor. Você tem feito isso, você tem louvado ao Senhor pelos feitos dele no meio do seu povo, pela forma como ele tem livrado o seu povo. Ele tem livrado o seu povo desde o início, ele continuará livrando o seu povo, conduzindo o seu povo, que hoje é a sua igreja. Mas, queridos irmãos, o Deus que age no meio do seu povo, preservando o seu povo, é o Deus também que age no meio do seu povo, provando o seu povo. Deus não apenas preserva o seu povo, vejam, Deus também prova o seu povo. Vejam comigo o versículo de número 9. Olha o que diz o salmista. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Antes ainda do salmista falar sobre Deus provando o seu povo, ainda ele fala do Deus como Deus preserva o seu povo. Para na sequência os irmãos perceberem como o mesmo Deus que preserva, ele prova. Ainda aqui ele fala sobre Deus preservando o seu povo. Uma das maneiras de vermos as misericórdias do Senhor é que Ele está nos guardando. Irmãos, a razão de não entrarmos em desespero nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo, a razão de não tomarmos decisões mais drásticas em desespero, é porque o Senhor é que está nos guardando. Ele é quem guarda a nossa sanidade emocional, mental. É Ele quem guarda o nosso coração contra o desespero. Deus é zeloso com a glória do seu nome, por isso Ele nos preserva. Mas o Deus, queridos, que preserva o seu povo, Ele é o Deus também que prova o seu povo. Olhem comigo a partir do verso de número 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu, ó Deus, nos provaste. O salmista faz questão de nos fazer lembrar que Deus age no meio do seu povo, não apenas preservando, conduzindo o seu povo, mas inclusive permitindo o sofrimento no meio do seu povo. Ele fala, tu nos provaste. A ideia aqui é de prova.
Deus não tenta ninguém, diz Tiago, ele nos prova. E não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Uma prova, guardem isso, uma provação do Senhor não é para o nosso mal. Uma provação do Senhor é para o bem do seu povo, e é por isso que ele, soberanamente como rei que é, ele age no meio do seu povo, permitindo coisas difíceis, coisas que nos trazem sofrimento. A linguagem que o salmista usa, ela é interessante, é uma linguagem da metalurgia. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Aqui ele usa a figura de acrisolar. O que é isso, né? Um crisol, ou alguns chamam de cadinho, é uma espécie de um objeto, tem um formato, né, de um copo, tem um formato que é usado para suportar grandes temperaturas. Eu não sei se isso é usado também no meio, por vocês dentistas também, Luciano e Ellen. É usado por ourives, é usado na metalurgia para purificação, por exemplo, de metais. Então é usado aquele cadinho, aquele crisol, e ele é colocado o metal ali em alta temperatura e é muito mais aquecido ali naquele cadinho, naquele crisol. E o que acontece? O metal vai sendo purificado, a prata vai sendo aquecida, e as impurezas vão sendo separadas. E quando aquela pessoa que lida com aquele metal, né, ele olha e ele consegue enxergar o seu próprio reflexo, ele então percebe que o metal já foi depurado, já foi purificado. Então essa linguagem da metalurgia que o salmista usa, acrisolaste-nos, como quem acrisola a prata. É Deus nos permitindo ser colocados em altas temperaturas, e por vezes isso é o sofrimento para nos depurar, para assim como o metal que ele é purificado, o nosso caráter também é. Irmãos, é assim que Deus age, queridos, permitindo coisas difíceis na nossa vida. Deus age, meus irmãos, permitindo coisas que nos trazem sofrimento. Às vezes nós não queremos aceitar uma coisa dessa, gostamos dessa primeira parte que fala do Deus agindo no seu povo, preservando o seu povo, mas por vezes não queremos enxergar e aceitar que Deus também permite coisas difíceis na nossa vida. As situações difíceis que enfrentamos não fogem da soberania de Deus. Doenças, o que nós estamos passando nesses dias, desse vírus, dessa pandemia, que não apenas pode nos atingir em termos da nossa saúde, mas que pode nos atingir também afetando o emprego, nos levando ao desemprego, nos levando a dificuldades materiais. Então, doenças, desemprego, oposição, isso nada foge da soberania de Deus, do controle de Deus, e mais, nada foge da bondade de Deus, também não fogem da bondade de Deus. O Deus que é bondoso quando nos dá uma coisa, quando nos atende um pedido, ele é tão bondoso quando ele não nos dá essa coisa, quando ele não nos atende um pedido. Olha que curioso. O Deus que é bondoso ao nos dar algo, ao responder à nossa oração, ele também é bondoso quando ele não nos dá algo que pedimos, quando ele não responde uma oração que fazemos, porque nós não temos noção do que por vezes estamos pedindo. O Deus que é bondoso para nos conceder uma coisa que gostamos é tão bondoso quando ele nos deixa passar por uma experiência que nós não gostamos. E por que ele faz isso? Para nos aperfeiçoar. Ele diz, Deus então agiu não deixando os pés escorregarem. Olhe comigo o que ele diz no verso de número 9. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Vejam, não permite que resvalem os pés. Mas isso não significa que ele não permite que passemos por locais escorregadios. Porque se estamos num solo que não é escorregadio, não vai resvalar, nós não vamos escorregar. A ideia do salmista é que Deus ainda permite passarmos por locais escorregadios, mas ele não permite que os nossos pés escorreguem. Deus agiu não deixando os pés escorregarem, mas não impediu de estarmos em lugares escorregadios, em lugares perigosos. Deus não evitou a situação delicada. Deus não nos livra da crise, mas ele nos livra na crise. Salmista Davi, no salmo que nós vimos esses dias, o Salmo 23, ele não diz que Deus não vai permitir passar pelo vale da sombra da morte. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Ele não nos promete nos isentar de passarmos situações difíceis, ele promete a sua bendita, maravilhosa, poderosa, fortalecedora presença.
Assim nós vemos, queridos, no verso de número 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Olha o que ele diz no verso de número 11. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Deus permite, por vezes, passarmos situações difíceis. Às vezes a gente põe tudo a culpa no diabo. Não, meus irmãos, o diabo não faz nada fora da vontade do Senhor. Pense em Jó. Por que que o diabo agiu daquela forma? Porque Deus permitiu. E por que que Deus permitiu? Será que porque Deus queria fazer uma aposta com o diabo? Será que Deus tinha prazer no mal na vida de Jó de forma alguma? Nós conhecemos a história, sabemos que ao final, no capítulo 42, nós lemos Jó dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus permitiu todo aquele mal na vida de Jó. Deus permitiu o diabo agir na vida de Jó, porque Deus tinha um fim proveitoso na vida do seu servo. O salmista, queridos, que está louvando a Deus, que está convocando as pessoas para louvarem a Deus, reconhece que Ele, o Senhor, é soberano sobre tudo, inclusive sobre os males que vêm sobre as nossas vidas. Olha o que ele diz também no verso 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. É Deus que permite coisas difíceis. Se Deus está permitindo o sofrimento na sua vida, não desperdice esse sofrimento. Reconheça que isso não fugiu do controle do Senhor. E procure buscar em Deus forças para passar por isso, para a glória dEle, para o seu bem. Lembre-se, queridos, que Deus tem um propósito no nosso sofrimento. Lembre-se que nós não passamos situações difíceis por acaso. Eles viveram situações difíceis, nós vivemos situações difíceis. Isso é o ponto final? Não, esse não é o ponto final. Olha como ele termina o verso 12. Afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Daqui a pouco eu vou voltar nesse versículo. Mas fato é, queridos, que Deus tem um plano maior. E o plano do Senhor não tem a ver com o nosso conforto. Tem a ver com a glória dele e o bem do seu povo. O plano da redenção, queridos, envolve por vezes passarmos por curvas bem fechadas, por momentos bem difíceis. Nós vimos isso na exposição do livro de Ruth. Permite situações muito difíceis, mas nós sabemos qual é o final. Lá em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, nós lemos sobre ter motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. Por quê? Tiago diz: pois a provação da nossa fé, uma vez provada, produz perseverança, para nos levar à maturidade. Ele fala sobre sermos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ou seja, isso nos leva à maturidade. Isso nos leva a não precisarmos de mais nada. Isso nos leva, as provações, as dificuldades, os sofrimentos nos levam a ser mais parecidos com Jesus Cristo. Termos o nosso caráter depurado. Lá em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. E todas as coisas, irmãos, envolvem também as coisas difíceis que Deus permite em nossa vida. Então, se você ama a Deus, esteja certo que Deus não desperdiça uma gota de sofrimento na sua vida. Eu assistindo o pastor Fernando Leite, da Igreja Batista Fonte, antiga Igreja Batista Cidade Universitária, ele expondo este salmo, ele contou uma ilustração bastante interessante, e eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que foi Ravi Zacharias que escreveu, quem narrou essa ilustração. Parece-nos que é uma história do Oriente. Conta sobre um fazendeiro que tinha um cavalo. E um dia o seu cavalo fugiu, foi embora. Aí o vizinho dele chegou e disse: ô, meu vizinho, mas que azar você tem, hein? Você tinha apenas um cavalo e esse cavalo fugiu. A resposta daquele homem para o seu vizinho foi: eu não sei das coisas, eu não entendo das coisas, eu não entendo das coisas, eu não sei sobre as coisas, sobre essas coisas. Essa foi a resposta: eu não sei sobre essas coisas. Aí o vizinho foi embora. Passado alguns dias, aquele cavalo que havia fugido voltou. E voltou acompanhado por mais 10 cavalos selvagens. E aquele homem, então, guardou aqueles cavalos, aqueles 11 cavalos, o seu e mais os 10 que vieram com aqueles cavalos. E aí o vizinho dele voltou lá e disse: olha, mas que sorte você tem, o seu cavalo fugiu e voltou com mais 10, você é um homem muito sortudo. Qual foi a resposta dele? Eu não sei nada sobre isso, eu não sei nada sobre isso. Passados uns dias, o seu filho
estava domando aqueles cavalos, quando um daqueles cavalos selvagens deu um coice, de forma que veio a fraturar a perna daquele seu filho, daquele seu jovem filho. E aí voltou o seu vizinho e disse: puxa vida, mas que azar você tem, hein? Conseguiu esses cavalos, agora esse cavalo deu um coice aí, quebrou a perna do seu filho. Qual foi a resposta daquele homem? Eu não sei nada sobre isso. Passados uns dias, um grupo de pessoas que estavam recrutando jovens, uma milícia, recrutando jovens, passou na casa daquele homem sabendo que ele tinha um filho jovem, mas ao contemplar o fato de que aquele jovem estava com a perna quebrada, imobilizado, eles não levaram aquele jovem. E aí, passaram na casa do vizinho e levaram o filho do vizinho. E aí o vizinho correu lá para dizer: puxa vida, mas que sorte você tem, hein? Passou um grupo dessa milícia aí para levar o seu filho estava com a perna quebrada, foi preservado e levaram o meu filho. Mas que sorte você tem. Qual foi a resposta daquele homem? Eu não sei nada sobre isso. Queridos, e a verdade é que nós não sabemos nada sobre a nossa vida. Coisas difíceis acontecem, coisas maravilhosas acontecem, mas a nossa resposta é: nós não sabemos nada sobre isso. Eu não sei, queridos, porque coisas por vezes maravilhosas acontecem na minha vida, a não ser que Deus está permitindo com fim proveitoso. Eu não sei porque por vezes algo difícil acontece na minha vida, mas eu sei que é porque Deus tem um fim proveitoso, Ele está no governo de todas as coisas, mas eu não sei nada sobre isso. E nós não temos que ficar tentando racionalizar. Quantos nesses dias de pandemia estão tentando racionalizar a situação? Não descanse no fato de que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Se nós sabemos que Deus é soberano, que controla a sua história, a história do mundo, se você tem consciência que os males que lhe acontecem estão nos planos de Deus e no controle de Deus, e por conta dessas razões, o salmista nos convoca a celebrar ao Senhor. Terceiro e último lugar, meus irmãos, Deus é o Deus que age com tremendos feitos sobre este mundo. Deus é o Deus que age com tremendos feitos sobre o seu povo. Mas em terceiro e último lugar, Deus é o Deus que age com tremendos feitos sobre a vida do seu servo. Dos versos 13 a 20 nós lemos sobre isso. Os versos 13 a 15, eu vou deixar para daqui a pouco, porque também apontam para coisas futuras. Vejam comigo a partir do verso 16. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Queridos, depois do salmista nos lembrar acerca dos feitos do Senhor sobre a terra, sobre toda a terra, nos lembrar sobre os feitos do Senhor sobre o seu povo, ele fala sobre os feitos do Senhor, particularmente na sua vida. Sim, nosso Deus é o Deus que reina soberanamente sobre esta terra. É o Deus que reina, dirige e guia o seu povo. É o Deus que reina, dirige e guarda a sua vida, particularmente. O salmista, então, ele passa a falar do cuidado do Senhor sobre a sua própria vida. Vejam, queridos irmãos, ele diz no verso de número 16, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. O que é que Deus havia feito pela alma do salmista? Ele diz: a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Deus, queridos, era aquele Deus, é o Senhor que guardava a vida do seu servo e ouvia a oração do seu servo. É o Deus que zelava pela vida do seu servo. É o Deus que não rejeitava a oração do seu servo. Ele diz: a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Eu não agi com vaidade, diz ele no verso 18. Aliás, se eu não tivesse exaltado ao Senhor, se eu tivesse agido com vaidade, se eu tivesse confiado em mim mesmo, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, diz ele no verso 19, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Será, queridos, que nós temos orado ao Senhor? Será que nós temos buscado ao Senhor? Será que nós temos mostrado a nossa dependência do Senhor? Ou será que nós temos agido com vaidade?
Será que no coração nós temos contemplado a vaidade? Será que nós temos agido com a nossa força? Será que temos tentado resolver do nosso jeito? Não. O salmista diz: o Senhor ouviu a minha oração, porque eu demonstrei que eu dependo inteiramente dEle. Olha que de forma maravilhosa ele termina o salmo: bendito seja Deus. Ele termina bendizendo ao Senhor, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Louvado seja Deus, que não me rejeita a oração. Queridos irmãos, Ele é o Deus todo-poderoso, todo-amoroso, que não nos rejeita. Ele é o Deus que ouve a oração do seu povo, como Ele ouviu a oração do seu povo que estava escravo no Egito e libertou o seu povo. Ele ouve a nossa oração hoje. Você tem sofrido? Conta para Deus, porque Ele não rejeita a nossa oração. Ele não nos rejeita. Sendo Ele, como falávamos pela manhã, um Deus transcendente, todo-poderoso, santo, inigualável, incomparável. Ele é o Deus imanente, que cuida do seu povo, que habita no meio do seu povo, que zela pelo seu povo, que não rejeita a oração do seu povo, que ouve e acode a oração do seu povo. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. O nosso Deus é o Deus que não nos rejeita, apesar de sermos imerecedores, pecadores. É o Deus que não rejeita a nossa oração, o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. E olha como ele termina: e nem aparta de mim a sua graça. Nem aparta de mim a sua graça. Irmãos queridos, que maravilhoso. Deus não aparta de nós a sua graça. Algumas Bíblias trazem a palavra bondade, outras fidelidade, outras nem aparta de mim o seu amor. Porque essa palavra, ela pode ser traduzida, vem de Hesed, que é a bondade amorosa do Senhor. Pode ser traduzida por amor. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim o seu amor, nem aparta de mim a sua bondade, nem aparta de mim a sua fidelidade, nem aparta de mim. Tudo isso aponta para o que? A graça do Senhor. Porque a graça do Senhor envolve o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu cuidado amoroso. Deus não aparta de nós o seu cuidado amoroso. Deus não aparta de nós a sua maravilhosa, suficiente graça em Cristo Jesus. Lembre-se disso, Deus que nos guia e guarda. É o Deus que age no meio do seu povo, preservando o seu povo, provando o seu povo. É o Deus que age na vida do seu servo, não rejeitando a sua oração, não afastando de nós a sua graça, porque nós não merecemos nada de bom. E eu quero terminar, queridos. Eu disse que algumas coisas apontam para coisas futuras. Por exemplo, o versículo de número 4 diz assim: prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Eu fiquei curioso porque algumas versões bíblicas trazem no tempo futuro. Prostrar-se-á toda a terra perante ti, cantará salmos a ti, salmodiará o teu nome. E eu fui estudar melhor estas palavras, esses verbos, está no imperfeito. E no hebraico precisa ser traduzido conforme o contexto. E tudo indica, queridos, que o que o salmista está falando é apontando para algo futuro. Porque hoje toda a terra não está prostrada diante do Senhor, não está cantando ao nome do Senhor toda a terra, mas um dia vai fazer isso. É interessante notarmos, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2, a partir do versículo de número 9, ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, está falando de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todo joelho vai se dobrará. Um dia, toda a terra, pessoas que hoje rejeitam a Deus, pessoas que hoje desprezam a Deus, que zombam, mas um dia toda a terra vai se prostrar diante do Rei dos Reis, Jesus, e vai adorar e vai bendizer ao Senhor. Este salmo aponta para coisas futuras. Toda a terra deve adorar ao Senhor e um dia fará. Toda a terra deve salmodiar ao Senhor. Toda a terra deve se prostrar diante do Senhor e um dia fará. Isso vai acontecer. Veja o que ele diz no verso de número 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. É possível, queridos, que isso não aconteça ainda agora. É possível que, mesmo depois do Senhor permitir passarmos por situações difíceis,
Deus não nos leve para um lugar espaçoso. Há uma versão que diz, a nova versão transformadora diz, lugar de grande fartura. Mas um dia o Senhor nos levará. Na consumação da redenção, lembre-se disso. O Senhor nos levará para um lugar de grande fartura. Uma tradução de um salmo hebraico que eu tenho traz: nos conduziste à abundância da felicidade. Um dia o Senhor vai nos conduzir de uma vez por todas para a abundância da felicidade, na glória eterna com o Senhor, através da redenção de todas as coisas. A pergunta que fica para nós, queridos, é: como devemos responder a tudo isso? Sabe como você e eu devemos responder a tudo isso? Fazendo da nossa vida um ato de culto, de adoração, de consagração a Deus. Foi o que o salmista fez. Ele diz nos versos 13 a 15, que eu deixei para o final: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que profiram os meus lábios, e que no dia da angústia, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Era costume, naqueles dias, o holocausto. Pegar um animal e oferecer aquele animal em holocausto. Holocausto é oferta queimada. Era um ato de consagração, de adoração. Hoje nós não devemos fazer isso, não precisamos fazer isso, até porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já se entregou. Nós não temos que fazer sacrifícios de animais, nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Mas qual é o que devemos fazer? Lá em Romanos 12:1, Paulo fala de oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, como culto, o nosso corpo como culto ao Senhor. A nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Se Deus realiza tremendos feitos neste mundo, se Deus realiza tremendos feitos na terra, se Deus realiza tremendos feitos no meio do seu povo, se Deus realiza tremendos feitos na sua vida, viva uma vida para a glória do Senhor. Lá em 1 Coríntios 10:31, Paulo diz: portanto, quer comais, bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que sua vida seja uma vida de louvor, de adoração. Louve e adore ao Senhor. Olha só as expressões que ele usa: verso 1, aclamai; verso 2, salmodiai; verso 8, bendizei. E como ele termina o salmo: bendito seja Deus. Então responda tudo isso com louvor, com adoração. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Queridos, existe um Deus no trono, como nós vimos no Salmo 99, como nós vimos no Salmo 66. Um Deus que realiza feitos notáveis, tremendos, nesta terra, no seu povo e na vida do seu servo. Há um Deus que controla todas as coisas que acontecem na nossa vida. Há um Deus no trono, diante de quem nós podemos nos alegrar, fortalecer a nossa alma, porque Ele cuida de nós, Ele zela pelo seu povo, Ele guia e guarda o seu povo, inclusive permitindo coisas difíceis para o nosso bem. Porque Deus está no controle, descanse nele, descanse nessas verdades. Nós aprendemos nesta noite que o nosso Deus é um Deus que realiza obras, feitos notáveis, nesta terra, no meio do seu povo e na vida do seu servo. Glorifique ao Senhor por isso. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, declare isso, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tens ouvido e tens me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração,
afasta de mim a sua graça. Pois me tens ouvido e tens me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim